Seduza minha mente e terá meu coração. Encontre minha alma e serei sua para sempre. Anônimo. Não é apenas a afinidade que é preciosa, mas a cumplicidade e o sentimento de intimidade nela contidos. O fato de a própria sombra estar gravada ali para sempre. Elizabeth Barrett Brown. Prólogo. Aos 8 anos, Mackenzie Elliot já havia se casado 14 vezes. Casou-se mais de uma vez com cada uma de suas 3 melhores amigas, fazendo o papel ora de noiva, ora de noivo. Com o irmão de uma delas, sob protestos do garoto, com 2 cachorros, 3 gatos e um coelho. Em outros tantos matrimônios, foi dama de honra, madrinha, padrinho e até celebrante. Nenhum desses casamentos durou mais que uma tarde, mas a separação foram sempre amigáveis. O caráter transitório do casamento não chegava a ser uma surpresa para Mac, uma vez que seus pais já tinham passado por isso 2 vezes cada um, até agora. O casamento não era sua brincadeira predileta, mas adorava fazer o papel do padre, pastor ou juiz de paz, ou até mesmo do rabino. Depois que foi a um bar mitzvah do sobrinho da segunda mulher de seu pai. Além do mais, gostava dos cupcakes, dos biscoitinhos dourados e da limonada que sempre eram servidos nas recepções. Esta era a brincadeira favorita da Parker. O casamento sempre acontecia na propriedade dos Browns, em meio àqueles enormes jardins, os belos bosques e o laguinho prateado. Nos invernos gelados, em Connecticut, o casamento por vezes se dava em frente a uma das lareiras crepitantes da mansão. As cerimônias podiam ser simples ou bem elaboradas. Casamentos reais, noivos que tinham fugido para casar, com tema circense ou de navio pirata. Todas as ideias eram avaliadas a sério e votadas, e nenhum tema ou traje era considerado exagerado. Ainda assim, com 14 casamentos no currículo, Mac já estava ficando meio cansada dessa brincadeira. Até um certo momento decisivo. Quando ela fez 8 anos, seu pai, encantador e quase sempre ausente, enviou-lhe de presente uma câmera Nikon. Mac nunca manifestara qualquer interesse por fotografia, então, no início, deixou a câmera de lado, junto com outros presentes esquisitos que o pai lhe dera ou enviara desde o divórcio. Mas a mãe de Mac comentou sobre o presente com a mãe dela, e a avó resmungou, censurando aquele irresponsável e inútil do Jeffrey, e a sua falta de bom senso ao dar uma câmera de adulto para uma menininha que com certeza ia gostar mais de ganhar uma Barbie. Como por princípio sempre discordara da avó, Mac acabou se interessando pela câmera, só para irritá-la. A avó tinha ido visitá-la naquele verão, em vez de ficar no lar dos idosos em Scottsdale, que na cabeça de Mac era o seu lugar. A menina começou a levar a Nikon para onde quer que fosse. Brincava com ela, fazia experimentos, tirou fotos do quarto, dos próprios pés, das amigas. As imagens ficavam desfocadas e escuras, sem definição e descoloridas. Como não teve muito sucesso e pelo eminente divórcio da mãe com o padrasto, Mac acabou perdendo um pouco de interesse pela Nikon. Desta vez, mesmo os muitos anos mais tarde, não sabia dizer o motivo de ter levado a câmera para a casa de Parker, naquela bela tarde de verão em que brincaram de casamento. Todos os detalhes de um tradicional casamento no jardim tinham sido planejados. Emmeline, a noiva, e Laurel, que seria o noivo, trocariam seus votos sobre o caramanchão coberto de rosas. Emma usaria o véu e a cauda de renda feitos pela mãe de Parker com uma toalha de mesa antiga, e Harold, o velho e amigável Golden Retriever de Parker, levaria a noiva ao altar. Um monte de Barbies, Kens e outros bonecos, além de muitos bichos de pelúcia, foram dispostos pelo caminho para se passarem pelos convidados.
É uma cerimônia íntima, comentou Parker, um pouco atrapalhada com o véu de Emma. Seguida de uma pequena recepção ali no pátio. Mas onde se meteu o padrinho? Laurel, que tinha acabado de esfolar o joelho, apareceu por trás de 3 arbustos de hortênsia. Ele fugiu e subiu numa árvore atrás de um esquilo. Não consegui fazê-lo descer. Parker revirou os olhos. Vou buscá-lo. Você não pode ver a noiva antes do casamento, dá azar. Mac, ajude Emma a pôr o véu e leve o buquê para ela. Laurel e eu vamos tirar o Sr. Peixe da árvore. Eu preferia ir nadar, disse Mac, puxando distraído o véu de Emma. Podemos ir depois que eu me casar. É, podemos. Você não está cansada de se casar? Ah, não me importo. E tem um cheirinho tão bom aqui. Está tudo muito bonito. Mac entregou a Emma o buquê de dentes de leão amarelo, que tiveram permissão para arrancar. Você está linda. Era a mais pura verdade. O cabelo escuro e brilhoso de Emma contrastava com a renda branca. Seus olhos de um castanho profundo reluziam enquanto ela cheirava o ramo de dentes de leão. Estava bronzeada, com a pele dourada, pensou Mac, meio infeliz com seu próprio tom branco leitoso. Era a maldição dos ruivos, dizia a mãe, pois ela herdara do pai aquela cor de cabelo de cenoura. Mac era alta para os seus 8 anos e magra como um palito, e ainda por cima usava aparelhos nos dentes. Achava que, do seu lado, Emmeline parecia uma princesa cigana. Parker e Laurel voltaram, dando umas risadinhas, com o padrinho felino nos braços da dona. Todos em seus lugares. Parker passou o gato para Laurel. Mac, você precisa ir se vestir. Emma... Não quero ser a dama de honra. Mac olhava para o vestido rodado de Cinderela, dobrado no banco do jardim. Esse negócio é quente e pinica. Por que o Sr. Peixe não pode ser a dama de honra e eu o padrinho? Porque já tínhamos combinado. Todos ficam nervosos antes de um casamento. Parker jogou para trás suas longas Maria Chiquinhas castanhas e se pôs a examinar o vestido, procurando algum pedaço rasgado ou manchado. Com um ar satisfeito, entregou-o a Mac. Está tudo bem. Vai ser uma linda cerimônia, repleta de amor verdadeiro, e eles viverão felizes para sempre. Minha mãe diz que essa história de felizes para sempre é conversa fiada. Houve um momento de silêncio após a confirmação de Mac. A palavra divórcio, embora não dita, pairou no ar. Não necessariamente. Com os olhos cheios de compaixão, Parker se aproximou e fez um carinho no braço de Mac. Não quero pôr esse vestido. Não quero ser a dama de honra, eu. Ok, tudo bem. Podemos fingir que temos uma dama de honra e talvez você possa tirar as fotos. Mac olhou para a câmera, que nem se lembrava de ter pendurado no pescoço. Elas nunca ficam boas. Talvez desta vez fiquem. Vai ser divertido, você pode ser a fotógrafa oficial do casamento. Tire uma foto minha com o Sr. Peixe, pediu Laurel, encostando a carinha do gato na dela. Tire, Mac. Sem o menor entusiasmo, Mac ergueu a câmera e apertou o botão. Deveríamos ter pensado nisso antes. Você pode tirar fotos oficiais da noiva e do noivo e outras tantas durante a cerimônia. Entretida com essa nova ideia, Parker pendurou a roupa de Cinderela no arbusto de hortênsias. Vai ser legal, vai ser bem divertido. Você vai ter que entrar com a noiva e o Harold. Tente fazer umas boas fotos. Vou esperar e só depois ligo o som. Vamos lá. Haveria cupcakes e limonada. Mac lembrava isso a si mesma. E depois iriam nadar e se divertir. Não importava que essa história de fotografia fosse uma bobagem, nem que a avó estivesse certa e ela fosse nova demais para ter uma câmera. Não importava que a mãe tivesse se divorciado de novo ou que o padrasto, um sujeito legal, já tivesse saído de casa. E não importava
que ser feliz para sempre fosse conversa fiada, porque afinal era tudo fingimento mesmo. Mac tentou tirar fotos de Emma e do prestativo Harold, imaginando que, quando fosse buscar as revelações, veria aquelas imagens desfocadas e com manchas de seu polegar, como sempre acontecia. Quando a música começou a tocar, sentiu-se mal por ter se enfiado naquele vestido que pinicava para ser a dama de honra de Emma, só porque sua mãe e sua avó a tinham deixado de mau humor. Então se esforçou ao máximo que pôde para tirar uma bela foto de Harold caminhando com Emma pelo jardim. Através das lentes tudo era diferente, pensou. O modo como podia focar o rosto de Emma, o jeito como o véu se moldava ao cabelo dela e a beleza dos raios de sol brilhando na renda. Mac tirou mais fotos quando Parker pôs Daily Believe para tocar. No momento em que, diante do reverendo Wilston, Emma e Laurel se deram as mãos e Harold se aninhou para dormir e ronronar aos pés das meninas. Ela percebeu como o cabelo de Laurel era sedoso, como se o sol refletia nas pontas da cartola preta que ela usava para compor seu papel de noivo, e também como os bigodes do Sr. Peixe mexiam sempre que ele bocejava. Tudo isso estava diante de Mac, mas algo também aconteceu dentro dela. Suas 3 amigas estavam reunidas debaixo do caramanchão coberto de rosas brancas, formando um trio de meninas bonitas. Um instinto qualquer fez Mac mudar de lugar só um pouquinho, inclinando ligeiramente a câmera. Ela não sabia que aquilo era uma composição, só achou que pelas lentes ficava muito mais bonito assim. Então, uma borboleta azul cruzou seu campo de visão e foi pousar no ramalhete de flores amarelas que Emma segurava. Ao mesmo tempo, os 3 rostos, debaixo das rosas brancas, revelaram uma expressão de surpresa e prazer. Mac apertou o botão. Desta vez tinha certeza de que a imagem não ia ficar desfocada, escura, sem definição ou descolorida. Seu polegar não taparia a lente. Sabia exatamente como a foto ia ficar. Sabia que a avó, no fim das contas, estava errada. Ser feliz para sempre talvez fosse conversa fiada, mas ela sabia que queria tirar mais fotos de momentos que fossem felizes. Porque sim, eles permaneceriam para sempre. Capítulo 1. No dia 1º de janeiro, Mac rolou na cama para desligar o despertador e acabou caindo de cara no chão de seu estúdio. Merda! Feliz Ano Novo! Ali, torta e um pouco atordoada, se deu conta de que não tinha subido a escada para se deitar e que o alarme era um computador programado para acordá-lo ao meio-dia. Levantou-se e cambaleou até a cozinha e a cafeteira. Por que as pessoas iriam querer se casar na véspera do Ano Novo? Por que fazer um ritual formal desses num feriado dedicado a maratonas etílicas e provavelmente a sexo casual? E ainda arrastavam consigo a família e os amigos, sem falar dos fotógrafos. É óbvio que quando a recepção enfim terminou, às 2 da madrugada, ela poderia ter ido dormir, como uma pessoa normal faria, em vez de descarregar a câmera para verificar as fotos do casamento de Bob Haynes e Vicky Myers, gastando com isso mais umas 3 horas de sua noite. Mas puxa, havia tirado umas muito boas, algumas incríveis. Ou será que estavam todas péssimas e sua avaliação é que estava prejudicada por uma euforia pouco lúdica? Não, as fotos eram boas mesmo. Pôs 3 colheres de açúcar no café e tomou de frente para a janela, vendo lá fora o jardim e o gramado da propriedade dos Browns coberto de neve. Tinham feito um bom trabalho naquele casamento, pensou, e talvez Bob e Vicky seguissem esse exemplo e fizessem a relação dar certo. De toda forma, as lembranças daquele dia não se apagariam. Os momentos, significativos ou não, tinham sido apreendidos. Ela iria refiná-los, retocá-los e reprimi-los,
por meio de imagens. Bob e Vicky poderiam revisitar esse dia na semana seguinte ou daqui a 70 anos. Isso era tão forte e doce quanto o café preto num dia frio de inverno. Abriu um armário e pegou uma caixa de biscoitos. Ali de pé comeu um, repassando os compromissos do dia. Às 6, o casamento de Robbie Clay e Alison Macpherson, o que significava que a noiva e suas acompanhantes chegariam por volta das 3, e a noiva com seu séquio às 4. Isso lhe daria um tempinho até às 2, quando fariam uma reunião prévia ao casamento na mansão. Era tempo suficiente para tomar um banho, vestir-se, consultar suas anotações, conferir e reconferir seus equipamentos. Na última vez em que tinha dado uma olhada na previsão do tempo, anunciava um dia ensolarado, com temperatura acima de 0. Poderia fazer algumas fotos usando a luz natural e talvez convencesse Alison, se ela estivesse disposta, a tirar uma foto vestida de noiva na varanda, com a neve ao fundo. Pelo que Mac lembrava, a mãe de Alison, Dorothy, mas pode me chamar de Dot, era meio dominadora e exigente, mas Mac cuidaria dela. Se não conseguisse lidar com ela sozinha, sabia que Parker daria um jeito nisso. Parker conseguia lidar com qualquer pessoa e qualquer situação. Em apenas 5 anos de funcionamento, a energia e a determinação de Parker tinham transformado a Votos numa das empresas mais importantes do estado no ramo de casamentos e organização de eventos. E isso transformou a trágica morte de seus pais em esperança e a bela casa vitoriana, com os seus fantásticos terrenos, num negócio próspero e sem precedentes. E ela própria, pensou Mac, engolindo o último biscoito, era uma das razões desse sucesso. Foi até o mezanino, onde ficavam a cama e o banheiro, mas parou diante de uma de suas fotos favoritas. A noiva radiante, extasiada, tinha o rosto erguido, os braços esticados e as palmas das mãos voltadas para cima, sob uma chuva de pétalas de rosa cor-de-rosa. Capa da revista Today Bridge. Porque sou simplesmente o máximo. De meias, calça de flanela e moletom, subiu a escada e para se transformar. A criatura cansada de pijama, viciada em biscoito, passaria a ser a sofisticada fotojornalista especializada em casamentos. Ignorou a bagunça do quarto e a cama desfeita. Para que arrumá-la se iria desarrumar de novo? A chuveirada quente, assim como a cafeína e o açúcar, ajudou-a a se livrar de qualquer vestígio de preguiça, e ela pôde se concentrar no trabalho que tinha a fazer. E o trabalho envolvia uma noiva que queria testar a sua criatividade, uma mãe de noiva difícil, que achava que sabia de tudo, e um noivo apaixonado, capaz de qualquer coisa para fazer a amada feliz. E os dois eram incrivelmente fotogênicos. O último fato tornava o trabalho prazeroso e, ao mesmo tempo, desafiador. Como daria aos seus clientes um registro fotográfico daquele dia especial que fosse sensacional e exclusivo? As cores da noiva, pensou, revirando suas lembranças enquanto lavava o cabelo curto, ruivo, que usava propositalmente bagunçado. Prata e dourado, elegante e glamourosa. Já tinha dado uma olhada nas flores e no bolo. Ambos seriam finalizados hoje. Nas lembrancinhas e nas toalhas de mesa, nas roupas e nos acessórios dos padrinhos, madrinhas e pais dos noivos. Tinha uma cópia da lista de músicas que a banda tocaria, em que havia sido sublinhadas a primeira dança do casal e a dança dos pais. Então, nas próximas horas, seu mundo giraria em torno de Robbie e Ellison. Escolheu a roupa, as joias e a maquiagem, quase com o mesmo cuidado que tinha ao escolher o equipamento. Pronta, percorreu o caminho que levava da casa de apoio da piscina, onde ficava o seu estúdio, e seu pequeno apartamento até a mansão. A neve cintilava, como uma infinidade de diamantes em pele de arminho, e o ar estava tão frio e claro
quanto geleiras de montanhas. Definitivamente teria que fazer umas fotos ao ar livre, com a luz do dia e ao anoitecer. Era um casamento de inverno branco, com neve cobrindo o chão, gelo brilhando nas árvores, salgueiros desnudos gotejando no lago. E tinha também a magnífica casa vitoriana, com telhados em vários níveis, as janelas redondas e em arco, altas e largas, e um azul claro contrastando com o céu invernal. Os terraços e os pórticos generosos anunciavam a época do ano com luzes e guirlandas. Ao percorrer o caminho do qual a neve havia sido removida, estudou um pouco a casa, como sempre fazia. Adorava suas linhas, seus ângulos, com os sutis detalhes em amarelo claro, o branco cremoso salpicado no suave e sutil azul. Esse era seu lar tanto quanto a casa em que crescera, ou até mais. Reconhecia, já que a sua era comandada pelos caprichos da mãe. Os pais de Parker eram carinhosos, acolhedores e amorosos. Mac via agora. Equilibrados, eles lhe deram um porto seguro para se abrigar da tempestade que havia sido a sua infância. Sofreu tanto quanto a sua amiga quando eles morreram 7 anos atrás. Agora a propriedade dos Browns era sua casa, o seu trabalho, a sua vida. E isso era bom em todos os sentidos. O que poderia ser melhor do que fazer algo que se ama e ainda por cima, com as melhores amigas de todos os tempos? Entrou no vestíbulo para pendurar o agasalho e foi dar uma volta para espiar os domínios de Laurel. A amiga e sócia estava de pé sobre um banquinho, acrescentando cuidadosamente lírios prateados nos 5 andares do bolo de casamento. Cada flor nascia no meio de uma folha dourada de acanto, produzindo um efeito radiante e requintado. Está imbatível, Laurel. Ela pôs mais um lírio com precisão cirúrgica. Seu cabelo dourado estava preso para trás, num coque meio bagunçado, que sabe-se lá como, combinava muito bem com o rosto triangular. Enquanto trabalhava, estreitava um pouco os olhos brilhantes, toda concentrada. Fiquei tão feliz por ela ter preferido o arranjo de lírios ao topo do bolo, como com um casal de noivos. Vai ficar bem mais bonito. E espere só até levarmos para o salão e acrescentarmos o arranjo. Mac pegou a câmera. Vai dar uma boa foto para o site. Posso? Claro. Conseguiu dormir um pouquinho? Só deitei lá pelas 5, mas dormi até meio-dia. E você? De 2:30 até às 7. Depois fui terminar o bolo, as sobremesas e isso. Estou tão feliz por termos 2 semanas livres até o próximo casamento. Deu uma olhadinha em volta. Não conte a Parker que eu falei isso. Imagino que ela já esteja acordada. Já veio aqui 2 vezes. Provavelmente passou 2 vezes por todos os lugares. Tive a impressão de ter ouvido Emma chegar. Agora devem estar lá em cima no escritório. Estou subindo. Você não vem? Daqui a uns 10 minutos vou chegar a tempo. A tempo é tarde no mundo de Parker, disse Mac sorrindo. Vou tentar distraí-la. Diga a ela que não se pode apressar certas coisas e que a mãe da noiva vai receber tantos elogios por causa do bolo que vai até parar de encher a nossa paciência. Isso sim pode funcionar. Mac saiu, mas antes deu uma passada no vestíbulo de entrada principal e no enorme salão onde aconteceria a cerimônia. Pelo que pôde ver, Emmeline e seus duendes já haviam começado a trabalhar, trocando a decoração do casamento da véspera pela de hoje. Cada noiva tinha sua própria visão, e esta queria muitas fitas douradas e prateadas e guirlandas, ao contrário das transparências lilás e creme do casamento da véspera do Ano Novo. No salão, a lareira estava preparada para ser acesa pouco antes da chegada dos primeiros convidados. Forrados de branco,
Cadeiras enfileiradas reluziam com laços prateados. Emma já tinha decorado o console da lareira com velas douradas, em castiçais prateados e com vasos de cristal repletos de lírios brancos, de que a noiva tanto gostava. Mac deu uma volta no aposento, observando os ângulos, a iluminação, as composições, e fez mais anotações enquanto saía dali e subia a escada até o terceiro andar. Como esperava, encontrou Parker na sala de reuniões, cercada pelo laptop, o BlackBerry, pastas, outro celular e um fone de ouvido. Seu longo e espesso cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo sedoso e simples. O penteado combinava com seu terninho, de um discreto cinza claro, e com as cores escolhidas pela noiva. Parker não deixava passar nenhum detalhe. Não chegou a erguer os olhos, mas fez um gesto circular com o dedo no ar, sem interromper o que fazia no laptop. Como já conhecia aquele sinal, Mac foi até o balcão onde ficava a cafeteira e encheu 2 canecas para elas. Depois sentou-se, pôs sua pasta na mesa e abriu o bloco de notas. Parker se recostou e, sorrindo, pegou a caneca. Esse vai ser sensacional. Sem dúvida. As estradas estão sem neve e o tempo está bom. A noiva já se levantou, tomou café da manhã e foi fazer uma massagem. O noivo foi malhar e depois nadou. Os fornecedores estão sendo pontuais. Os padrinhos, os pais e as madrinhas virão se arrumar aqui. Deu uma olhadinha no relógio. Onde estão Emma e Laurel? Laurel está dando os toques finais no bolo, mas está uma maravilha. Não vi Emma, mas ela já começou a decoração e está ficando linda. Quero fazer umas fotos ao ar livre, antes e depois. Não segure a noiva lá fora por muito tempo, antes da cerimônia. Não queremos que ela fique com o nariz vermelho e fungando. Você vai ter que manter a mãe dela longe de mim. Já percebi isso. Emma entrou apressada com uma Coca-Cola zero numa das mãos e uma pasta na outra. Tink está de ressaca e não apareceu. Estou com 1 a menos. Vamos ser rápidas, ok? Disse, atirando-se numa das cadeiras e fazendo balançar o cabelo preto encaracolado na altura do ombro. A suíte da noiva e o salão já estão prontos. O hall e a escada estão quase. Examinamos também os buquês e as flores que serão usadas nas roupas. Começamos no salão maior e no de baile. Preciso voltar para lá. E a daminha vai estar com uma cesta de rosas brancas com fitas prateadas e douradas, e estou com uma coroa pronta para pôr na cabeça dela. É de rosas e cravos de amor. Ficou linda. Mac, preciso que você tire umas fotos dos arranjos, se tiver algum tempo, senão eu mesmo atiro. Pode deixar que eu cuido disso. Obrigada. A mãe da noiva... Estou cuidando disso, disse Parker. Preciso que... Emma interrompeu o que dizia quando Laurel entrou. Não estou atrasada, anunciou ela. Tink não veio, disse Parker. Emma precisa voltar logo. Posso substituí-la. Tenho que pôr um arranjo no centro do bolo e arrumar as sobremesas, mas estou livre agora. Vamos ver o cronograma. Esperem. Emma ergueu a lata de refrigerante. Antes, um brinde. Feliz ano novo para nós. 4 mulheres fantásticas, estupendas e sexys. Melhores amigas para sempre. E também inteligentes e poderosas, acrescentou Laurel, erguendo a sua garrafa d'água. E amigas e sócias. A nós. A amizade e cérebro em 4 partes, disse Mac. E há votos... essa empresa super bacana que conseguimos criar. Em 2009, Parker ergueu a caneca de café. As mulheres fantásticas, estupendas, sexys, inteligentes, poderosas e que são melhores amigas para sempre, vão ter o melhor ano de suas vidas. Está certíssima, concordou Mac, abrindo também a sua caneca. Ao casamento. Antes, agora e sempre. Antes, agora e sempre, repetiu Parker. Bem, vamos ao cronograma. Estou com a noiva desde que ela chegou, começou Mac. Passo para o noivo quando ele chegar.
Fotos descontraídas enquanto eles se vestem e só depois as pousadas. Retratos formais dentro e fora da casa. Vou fotografar o bolo e a decoração agora e montar o equipamento. Antes da cerimônia, tiro fotos de toda a família e dos convidados separadamente. Depois, só vou precisar de uns 45 minutos para fotografar a família, todos os convidados e os noivos. Os arranjos florais nas suítes dos noivos ficaram prontos às 3 horas. No foyer, no salão, no corrimão da escada, no salão maior e no de baile, ficaram prontos às 5. Parker virou-se para Emma. Estará tudo pronto. O cinegrafista chega às 5:30. Os convidados por volta das 5:30, 6 horas. Os músicos e um quarteto de cordas começam a tocar às 17:40. A mãe do noivo, acompanhando o filho, entrará às 17:50. A mãe da noiva, acompanhada de outro genro, vem logo depois. O noivo e os padrinhos estarão prontos às 6, disse Parker, lendo o cronograma em voz alta. A noiva e o pai e seus acompanhantes estarão prontos às 6. Descem a escada e formam o cortejo. A cerimônia deve durar 23 minutos. Depois vem a saída e os cumprimentos. Os convidados serão levados ao salão maior às 18:25. Abertura do bar, disse Laurel. A música começará e o coquetel é servido. Das 18:20 às 19:10, sessão de fotos. Às 19:15, discurso da família, dos padrinhos e dos recém-casados. Jantar, brindes, prosseguiu Emma. Está tudo certo, Parks. Quero ter certeza de que às 20:15 vamos ter passado ao salão de baile para a primeira dança, disse Parker. A noiva quer muito que a avó esteja lá para a sua primeira dança. E depois da valsa dos pais, quer que o pai dance com a avó. Ela tem 90 anos e não deve aguentar ficar até muito tarde. Se conseguirmos cortar o bolo às 9:30, talvez a avó ainda esteja na festa. Ela é um amorzinho, interrompeu Mac. Tirei umas fotos lindas dela e de Ellison no ensaio. Tomei nota para tirar mais algumas hoje. Sinceramente, acho que ela vai ficar até o fim da festa. Espero que sim. O bolo e os doces serão servidos durante o baile. A noiva vai jogar o buquê às 22:15. Isso também está nos planos, acrescentou Emma. O noivo vai jogar a liga. O baile continua. A última taça será às 22:50. Depois virão as bolhas de sabão e os noivos vão embora. O evento termina às 11. Parker deu mais uma olhada no relógio de pulso. Então, mãos à obra. Emma e Laurel precisam se trocar e lembrem-se dos fones de ouvido. O telefone de Parker vibrou e ela olhou o visor. É a mãe da noiva, de novo. É a 4ª ligação só nessa manhã. Divirta-se, disse Mac, escapando dali depressa. Foi de aposento em aposento, tentando ficar longe de Emma e sua equipe, que enchiam a casa de flores, fitas e tecidos esvoaçantes. Tirou fotos do bolo de Laurel, nos arranjos de Emma e imaginou muitas outras. Era um ritual para Mac. Nunca permitiria que virasse rotina. Sabia que se isso acontecesse, perderia fotos e oportunidades, desperdiçaria ângulos e ideias. E toda vez que sentia estar perdendo a sensibilidade, pensava na borboleta azul pousando no buquê de dentes de leão. O ar cheirava rosas e lírios. Vozes e passos ecoavam. A luz penetrava pelas altas janelas, formando belos feixes que refletiam no dourado e no prateado das fitas. Fone de ouvido, Mac. Parker desceu apressado a escada principal. A noiva está chegando. Enquanto Parker corria para receber a noiva, Mac foi lá em cima. No terraço da frente, ignorando o frio, viu a limusine branca chegando. Assim que o carro parou, ela conseguiu um bom ângulo e ficou preparada esperando. A dama de honra e a mãe da noiva saltaram. Por favor, só um pouquinho para o lado, murmurou. Então, Ellison saiu do carro.
Estava de jeans, botas, uma jaqueta de camurça meia surrada e um cachecol vermelho vivo. Mac deu um zoom e ajustou o foco. Ei, Ellison! A noiva olhou para cima. Em seu rosto, a expressão de surpresa foi substituída por um ar divertido, e, para a satisfação de Mac, ela ergueu os braços e inclinou a cabeça para trás e riu. E esse, pensou Mac, ao ver que tinha conseguido capturar o momento, era o início da jornada. 10 minutos depois, a suíte da noiva, um antigo quarto de Parker, estava cheia de gente, uma verdadeira confusão. 2 cabeleireiros usavam seus apetrechos e seu talento, alisando, cacheando, penteando, enquanto os maquiadores se viam às voltas com cores e potes. Os cheiros, os movimentos, os sons, tudo era bem feminino, pensou Mac, movendo-se pelo aposento, tentando não atrapalhar. A noiva era o centro das atenções e não parecia nervosa. Ellison estava confiante, feliz e falava pelos cotovelos. A mãe da noiva, no entanto, era outra história. Mas você tem um cabelo tão lindo, não acha que deveria deixá-lo solto? Pelo menos uma parte, talvez. Preso fica melhor com o véu, relaxe, mãe. Está muito quente aqui, acho que está muito quente. E Mandy deveria tirar uma soneca. Ela vai dar problema, tenho certeza. Ela vai fazer tudo direitinho. Ellison voltou-se para a daminha. Eu realmente acho... Senhoras! Parker apareceu com um carrinho de champanhe e uma bela bandeja de frutas e queijos. Os homens já estão a caminho. Ellison, o penteado está maravilhoso. Serviu uma taça que passou para a noiva. Acho que ela não deveria beber antes da cerimônia. Ela não comeu quase nada hoje. Ah, senhora Macpherson, que bom que está pronta, está fabulosa. Será que posso roubá-la por uns minutinhos? Adoraria lhe mostrar como ficou o salão antes da cerimônia. Queremos ter certeza de que está tudo perfeito, não é mesmo? Trago-a de volta daqui a pouco. Parker entregou uma taça de champanhe à mãe da noiva e tirou-a dali. Ufa! Exclamou Ellison, às gargalhadas. Durante uma hora, Mac se divertiu entre a suíte da noiva e do noivo, envolta em perfume e tule, abotoaduras e gravatas borboleta. Voltou aos aposentos da noiva, desviou das madrinhas, que se arrumavam e ajudavam umas às outras a se vestir. E então viu Ellison sozinha, em pé, em frente ao vestido da noiva. Estava tudo ali, pensou Mac, enquanto ajustava o foco com tranquilidade. A admiração, a alegria e também um pouquinho de tristeza. Conseguiu captar um instante em que Ellison passou os dedos pelos brilhantes do colete. Mac sabia que aquele era um momento decisivo, quando tudo que uma mulher sentia ficava estampado em seu rosto. Então, o momento passou e Ellison deu uma olhada à sua volta. Não esperava me sentir assim. Estou muito feliz. Sou tão apaixonada por Rod. Estou pronta para me casar com ele, mas sinto um pequeno aperto bem aqui. Passou os dedos na altura do coração. Deve ser nervoso. Tristeza. Só um pouquinho. Uma fase de sua vida termina hoje. Não tem problema você ficar triste por se despedir. Sei exatamente do que está precisando. Espere aqui. Pouco depois, Mac voltou com a avó de Ellison e mais uma vez se afastou. A juventude e a velhice, refletiu. Princípios e fins, vínculos e continuidade. E amor, é claro. Captou o abraço, mas não era isso. Captou as lágrimas nos olhos e nada ainda. Então, Ellison abaixou o rosto para beijar a avó e uma única lágrima lhe escorreu pelo rosto. Atrás delas, o vestido resplandecia. Perfeito. A borboleta azul. Tirou fotos casuais, enquanto a noiva se vestia. Depois fez algumas formais, com uma luz natural incrível, como havia esperado. Ellison não se recusou a enfrentar o frio no terraço.
Depois, ignorando a voz de Parker pelo fone de ouvido, Mac correu até a suíte do noivo para repetir o mesmo ritual com Rod. Passou por Parker no corredor, voltando depressa para junto da noiva. Preciso do noivo e dos padrinhos lá embaixo, Mac. Estamos com 2 minutos de atraso. Ai, meu Deus! Exclamou Mac, com um tom irônico de terror, e entrou na suíte da noiva. Os convidados já estão acomodados, anunciou Parker em seu ouvido um instante depois. O noivo e os padrinhos já se posicionaram. Emma, reúna o cortejo da noiva. É pra já. Mac escapuliu e foi se postar no pé da escada, enquanto Emma organizava as damas de honra. Acompanhadas da noiva, as acompanhantes da noiva estão prontos. Pode soltar a música. Pronto, disse Parker. Podem começar a entrar. A daminha ficaria bem mesmo, sem ter tirado uma soneca, concluiu Mac, ao ver a menina descer a escada, meio que dançando. Parou, como uma veterana, ao sinal de laurel e prosseguiu, em um ritmo tranquilo, atravessando o hall com seu vestido de fada e entrando no salão principal até passar pelo corredor entre as cadeiras enfileiradas. As madrinhas a seguiram, com um brilho prateado, e atrás delas a dama de honra vestindo dourado. Mac se agachou para pegar um ângulo de baixo para cima, enquanto a noiva e o pai aguardavam de mão dadas no alto da escada. Os primeiros acordes da marcha nupcial, ele levou a mão da filha aos lábios e depois ao rosto. No momento em que tirou a foto, Mac sentiu os olhos arderem. Onde estaria seu pai? Perguntou-se. Na Jamaica? Na Suíça? No Egito? Afastou aquele pensamento e a dor que ele trazia para se concentrar no trabalho. Usando a luz das velas de Emma, captou alegria e lágrimas, lembranças, e manteve-se invisível e isolada. Capítulo 2. Mac trabalhava à noite porque seu dia era cheio de compromissos e porque gostava. Sozinha no seu canto, no seu ritmo, as manhãs serviam para tomar café, sentir o primeiro e intenso impacto da bebida na circulação sanguínea e muitas vezes também para encontrar clientes, fazer reuniões e sessões de fotos. De noite, sozinha no estúdio, podia se concentrar inteiramente nas imagens e selecioná-las, aperfeiçoá-las. Embora trabalhasse quase exclusivamente com câmera digital, mantinha um espírito de câmera escura na hora da criação. Acrescentava camadas, realces, sombras, removia manchas ou pontos luminosos demais para criar uma base para a foto definitiva. Para isso, podia refinar determinadas áreas, alterar a densidade, aumentar o contraste, passo a passo, ia dando forma à imagem, acentuando-a ou suavizando-a para captar o clima, a fim de chegar a uma impressão que expressasse aquele momento no tempo, até ela própria sentir o que esperava que o cliente sentisse. Depois, como fazia quase todas as manhãs, Mac sentou-se diante do computador para olhar as provas e ver se ainda concordava com o que tinha feito na noite anterior. Debruçou-se sobre elas, de pijama de flanela e meias grossas. O cabelo de um ruivo bem vivo, mas parecia uma floresta de espinhos e tufos. O silêncio era absoluto. Nos casamentos estava quase sempre cercada de pessoas, conversas e emoções. Então, ela bloqueava ou usava tudo isso para encontrar o ângulo e o tom e o momento exato. Ali, porém, estava sozinha, com as imagens e podia torná-las perfeitas. Tomou o café, comeu uma maçã, para compensar os biscoitos da manhã anterior, e examinou centenas de imagens captadas na véspera, além das dezenas retocadas ao longo da noite. Cumprimentou-se pelo trabalho bem feito, mas ainda podia melhorar, pensou. E quando atingisse o melhor nível para o cliente avaliar,
repassaria tudo mais uma vez antes de marcar um encontro com os recém-casados, para que vissem as provas e escolhessem as fotos do álbum. Isso ficaria para o outro dia. Para não se esquecer de nada, deu uma olhada na agenda antes de tomar uma chuveirada e se vestir para o primeiro compromisso do dia. Para a sessão de fotos no estúdio, um jeans e um suéter bastariam, mas teria que se trocar para a reunião da tarde na mansão. Era a política da Votos o uso de roupas formais nas reuniões com clientes. Mac procurou entre as roupas do closet uma calça e uma camisa preta. Depois da sessão de fotos no estúdio, poderia jogar um blazer por cima da roupa e estaria pronta para a reunião. Mexeu um pouco nas suas bijuterias até encontrar algo que se adequasse ao seu estado de espírito. Passou um pouco de maquiagem e deu por encerrada essa etapa. Em sua opinião, o estúdio estava precisando de mais atenção que a fotógrafa. Elizabeth Charles pensou, ao iniciar a montagem do cenário. Fotos de noivado. Lembrou que eles tinham sido bem claros na reunião prévia. Era para ser formal, simples, direto ao ponto. Não entendia por que não pediram a um amigo qualquer para tirar as fotos com uma câmera automática. Sorrindo, lembrou-se de que quase dissera isso a eles, mas Parker parecia ter lido sua mente e lhe lançara um olhar de reprovação. O cliente tem sempre razão, disse a si mesma enquanto arrumava o pano de fundo. Querem algo sem graça, terão algo sem graça. Ergueu as luzes e posicionou o difusor. Ao menos podia ser bonito. Foi buscar o tripé, pois sabia que os clientes esperavam ver equipamentos. Quando acabou de escolher as lentes, verificar as luzes e forrar o branco, os dois bateram a porta. Bem na hora. Mac fechou a porta atrás deles, bloqueando a rajada de vento gelado. Está congelante lá fora hoje. Não querem tirar os casacos? Eram perfeitos, pensou. Barbie e Ken, de classe alta. A loura elegante, com todos os fios de cabelo no lugar certo. Um sujeito bonito, educado e contido. Uma parte dela teve vontade de derrubá-los só um pouquinho, para deixá-los mais humanos. Aceitam um cafezinho? Ofereceu. Ah, não, obrigada. Elizabeth abriu um sorriso. Queríamos muito começar logo. Estamos com a agenda apertada hoje. Enquanto Mac pendurava os casacos, Elizabeth deu uma olhada em volta. Esta era a casa que servia de apoio à piscina? Era sim. É interessante. Acho que eu esperava algo mais elaborado. Bom, que seja. Ela foi olhar de perto algumas fotos emolduradas que decoravam o ambiente. A prima do Charles se casou aqui em novembro. Foi maravilhoso. E ela elogia muito você e suas sócias. Não é mesmo, Charles? É sim. Foi por isso que escolhemos a sua empresa. A organizadora de casamento e eu vamos trabalhar juntas nos próximos meses. Há algum lugar onde eu possa me recompor antes de começarmos? Perguntou Elizabeth. Claro. Mac a levou até a toalete do estúdio, perguntando-se o que ela queria retocar. Então, Charles, Mac imaginava-se afrouxando o nó Windsor tão perfeitinho da gravata dele. O que vão fazer hoje? Temos uma reunião com a organizadora e vamos resolver questões no cartório. Elizabeth vai se encontrar com um dos estilistas que a sócia recomendou para fazer o vestido. Que emocionante! Você parece muito animado, pensou, como se estivesse prestes a ir a uma consulta semanal ao dentista. São muitos detalhes. Imagino que devam estar acostumadas com isso. Cada casamento é como se fosse o primeiro que fazemos. Poderia ficar parado atrás desse banco? Assim, ajeito as luzes e o foco enquanto Elizabeth acaba de se arrumar. Obediente, ele se pôs onde ela pedira, duro como uma pedra. Relaxe, disse Mac. Vai ser mais fácil e rápido do que você imagina, e talvez até divertido. De que tipo de música você gosta? Música? É, vamos pôr uma música. Foi até o som e escolheu um CD.
Baladas da Natalie Cole. É romântico e clássico, que tal? Pode ser. Enquanto fingia ajustar a câmera, Mac ouviu olhar disfarçadamente o relógio de pulso. Já decidiram para onde vão na lua de mel? Estamos inclinados a ir a Paris. Vocês falam francês? Pela primeira vez ele deu um sorriso espontâneo. Nem uma palavra. Bom, vai ser uma aventura, disse ela enquanto Elizabeth voltava, com aparência tão perfeita quanto antes. O terninho, provavelmente um Armani, tinha um caimento impecável. O índigo valorizava Elizabeth. Mac imaginou que ela havia escolhido o terno cinza para Charles, a fim de que o dela se destacasse. Acho que devemos começar com você sentada e o Charles de pé, logo atrás. Só um pouquinho para a esquerda, Charles, e Elizabeth, se puder se virar para a janela só um pouco. Incline-se na direção de Charles, deixe o corpo relaxado. Charles, põe a mão no ombro esquerdo dela. Elizabeth, põe a sua sobre a dele. Assim, mostramos esse espetacular anel de noivado. Mac tirou algumas fotos, só para eles superarem a fase dos sorrisos congelados. Incline a cabeça. Jogue o peito, o peso, para o pé de trás. Ajeite os ombros. É tímido, percebeu Mac. Tem vergonha da câmera e também um pouco de vergonha das pessoas. Ela, por sua vez, é monumentalmente autoconfiante. Estava apavorada com a possibilidade de não parecer perfeita. Mac tentou deixá-los à vontade, perguntando como se conheceram, como começaram a namorar. Fizera aquelas mesmas perguntas quando se reuniram pela primeira vez e ouviu as mesmas respostas agora. Estava difícil quebrar o gelo. Podia parar de tentar e lhes dar exatamente o que achavam que queriam, mas não era isso que precisavam. Deu um passo para trás, afastando-se da câmera. Ao fazer isso, os dois relaxaram e Elizabeth virou a cabeça e sorriu para Charles. Ele piscou para ela. Vejam só, pensou Mac, são humanos afinal de contas. Tirei algumas fotos formais, ótimas. Sei que era isso que queriam, mas gostaria de pedir que fizessem algo por mim. Estamos mesmo com o horário apertado, começou Charles. Não vai levar nem 5 minutos. Pode se levantar, Elizabeth. Vou só tirar o banco daí. Afastou o banco e tirou a câmera do tripé. Que tal um abraço? Não em mim, vocês dois. Não acho. Abraço. Abraços são legalmente permitidos em Connecticut, mesmo para quem não é noivo. É só uma pequena experiência e poderão ir embora em 2 minutos. Pegou o fotômetro, verificou as luzes e ajustou. Encoste o lado direito do rosto no peito dele, mas vire o rosto um pouco para mim, explicou Mac. Olhe para cá. Charles, abaixe a cabeça e olhe para ela, mas deixe o queixo voltado na minha direção. Inspire fundo, depois expire tranquilamente. Está abraçado com a mulher que ama, não é? Aproveite, olhe para mim, bem de frente, e pensem no que sentiram na primeira vez em que se beijaram. Pronto. Os sorrisos surgiram rapidamente. Foram espontâneos, o dela suave, talvez um pouco travesso, o dele radiante. Só mais uma. Tirou 3, antes de os dois voltarem a ficar rígidos. Pronto. Terei várias provas para vocês escolherem por volta de... Podemos ver algumas agora. São digitais, não são? Pressionou Elizabeth, só para termos uma ideia rápida de como ficou. Claro. Mac foi até o computador com a câmera e a conectou. Não estão tratadas, mas vocês podem ter uma noção. Isso mesmo, Elizabeth franziu as sobrancelhas para a tela, enquanto Mac começava a passar as fotos. Essas estão boas. Esta aqui. Mac parou em uma das formais. Esta? Era isso que eu tinha em mente, ficou muito bom. Nós dois estamos bem e gostei do ângulo, acho que pode ser esta. Vou marcá-la, mas é bom ver as outras só para ter certeza. Mac voltou a passar as fotos. Ficaram muito boas mesmo. Muito boas. Acho que já escolhi.
Elizabeth parou de falar quando viu na tela a foto em que estavam abraçados. Ah, mas essa ficou maravilhosa. Maravilhosa, não acha? Minha mãe vai gostar mais da primeira que você escolheu. Atrás dela, Charles fez um carinho nos ombros da noiva. Vai mesmo, você tem razão. Vamos revelar e emoldurar para ela. Mas... Olhou para Mac e prosseguiu. Você estava certa e eu errada. É esta aqui que eu quero. É assim que eu quero estar em nossa foto de noivado. Em setembro, lembre-me de que falei isso, quando eu tentar lhe ensinar como fazer o seu trabalho. Vou lembrar. Eu também estava errada. Acho que no fim das contas vai ser um prazer trabalhar com vocês. Demorou um instante, mas enfim Elizabeth riu. Mac mandou os dois para Parker, sentindo que a sócia lhe devia essa. Enviara-lhe clientes que, pelo menos por enquanto, estavam mais abertos a ideias e orientações do que antes. Sentou-se para terminar uns pacotes que tinha que entregar a outros clientes. Um deles era um conjunto de provas, o outro as fotos já escolhidas, tudo arrumado em álbuns, para os noivos, para as mães dos noivos, além das fotos extras pedidas por diversos parentes e convidados. Depois de embalar tudo, viu que só teria tempo para um almoço rápido. As sobras de salada de macarrão, antes de enviar as fotos e ir para a mansão. Deu duas garfadas, apoiando o prato na pia mesmo. Uma terra de conto de fadas congelada, pensou, ao olhar pela janela. Tudo imóvel, perfeito. Pegou um copo de Coca-Cola Zero e tomou alguns goles. Um cardeal se chocou contra a vidraça com um estrondo. Só deu para ver o borrão vermelho, mas Mac se assustou e entornou o refrigerante na blusa. Com o coração na boca, viu aquele pássaro idiota se afastar, voando para longe, então olhou para a blusa. Droga! Tirou-a e jogou-a em cima da máquina de lavar na área de serviço. De sutiã e calça preta, limpou o que havia entornado na pia. O telefone tocou e ela foi atender irritada. Pelo identificador de chamadas, viu que era Parker e atendeu com "Que foi?", mal-humorado. Pat Becker está aqui. Veio buscar os álbuns. Bem, ela chegou 20 minutos mais cedo. Estarei aí, e os álbuns também na hora marcada. Tente distraí-la, acrescentou, andando pelo estúdio. E não me encha. Desligou e se virou. E então deu de cara com um homem. Ele arregalou os olhos, envergonhado, e se virou, reprimindo um "ai, meu Deus". Saía como uma bala quando bateu na parede, fazendo um barulhão. Ai, você está bem? Mac largou o telefone da mesa e correu para socorrê-lo. Sim, desculpe. Você está sangrando. Caramba, bateu com a cabeça com força. É melhor se sentar. Talvez. Ao dizer isso, foi deslizando pela parede até se sentar no chão. Seus olhos estavam enevoados e um pouco embaraçados. Mac se agachou, afastou o cabelo castanho escuro que escorria pela testa dele e viu o machucado que sangrava e já havia inchado bastante. Ok, não é um corte grande. Escapou de levar uns pontos, mas ficou com um belo galo. Cara, o barulho foi tão alto que parecia que você tinha batido na parede com um martelo. Talvez um pouco de gelo e depois... Me desculpe, mas... não sei se percebeu. Será que você não deveria... Mac viu os olhos dele abaixarem e os acompanhou. Só então notou que enquanto tentava ajudá-los, seus seios mal cobertos pelo sutiã estavam muito próximos do rosto dele. Ops, eu me esqueci disso. Sente aí e não se mexa. Levantou-se de um salto e se afastou. Ele não sabia se seria capaz de se mexer. Estava desorientado. Ficou sentado onde estava, com as costas apoiadas na parede. Mas mesmo com passarinhos de desenho animado voando em torno de sua cabeça, tinha que admitir que os seios dela eram bem bonitos. Não pudera deixar de notar. Não sabia o que dizer ou fazer naquela situação. Então, ficar parado, sentado ali,
como ela tinha mandado, parecia a melhor opção. Quando ela voltou com uma bolsa de gelo, estava usando uma camiseta. Provavelmente seria errado sentir uma pontinha de decepção. Ela se agachou de novo, dobrando aquelas pernas compridas, reparou ele, agora que seus seios não estavam mais à mostra. Tome, experimente isso. Ela pôs a bolsa de gelo na mão dele e a levou até a testa, que latejava. Seus olhos tinham um tom maravilhoso de verde que lembrava o mar. Quem é você? Perguntou ela. O quê? Quantos dedos você está vendo aqui? Indagou, levantando 2. 12. A moça sorriu e 2 covinhas surgiram em seu rosto. O coração dele disparou. Não, não está, não. Vamos tentar outra coisa. O que está fazendo no meu estúdio? Ou melhor, o que estava fazendo antes de se contundir por causa dos meus peitos? Ah, eu tenho uma hora marcada. Aliás, a Cherry tem. Cherry Maguire. Ele viu que o sorriso dela se desfez um pouco e as covinhas desapareceram. Ok, está no lugar errado. Deveria ter ido para a mansão. Sou Mackenzie Elliott, a fotógrafa da empresa. Eu sei, quero dizer, sei quem você é. Como sempre, Cherry não explicou direito para onde eu deveria ir. Nem a que horas, pois a sua reunião é só às 2. Ela disse que achava que era 1h30, o que significava que vai chegar às 2. Eu deveria ter me guiado pelo horário Cherry ou ligado pessoalmente para confirmar. Desculpe-me mais uma vez. Não tem problema. Mac inclinou um pouco a cabeça. Os olhos dele, muito bonitos, estavam claros e focados agora. Como me conhece? Fui colega de escola de Delaney Brown e de Parker. Bem, Parker estava 2 séries atrás de nós, como você. Mac mudou de posição para observá-lo, mas de perto. Tinha cabelos castanhos cheios e despenteados, precisando de um corte. Os olhos eram azul claros e tranquilos, emoldurados por uma floresta de cílios. O nariz era afilado, a boca forte e o rosto magro. Ela era boa fisionomista. Por que não o reconhecia? Acho que conheci quase todos os amigos de Del. Ah, é que não éramos exatamente amigos, mas uma vez expliquei algumas coisas para ele, quando estávamos estudando Henrique V. Aquilo a fez lembrar. Carter, falou apontando para ele. Carter Maguire. Você não vai se casar com a sua irmã, vai? O quê? Não, estou aqui para substituir o Nick. Cherry não quer vir à reunião sozinha e ele teve uma emergência. Só estou, na verdade, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Sendo um bom irmão. Mac deu um tapinha no joelho dele. Acha que consegue se levantar? Claro. Ela ficou de pé e estendeu a mão para ajudá-lo. Ele sentiu o coração disparar mais uma vez quando as mãos dos dois se tocaram. E assim que se levantou, sentiu a cabeça latejar no mesmo ritmo. Ai, exclamou ele. Deve estar doendo mesmo. Quer uma aspirina? Sim, pelo amor de Deus. Vou buscar. Enquanto isso, pode se sentar em algum lugar que não seja o chão. Quando Mac voltou para a cozinha, ele tentou seguir sua sugestão, mas as fotos nas paredes lhe chamaram a atenção. Algumas eram de revista, notou, e presumiu que fossem dela. Noivas bonitas, sofisticadas, sexys, sorridentes, algumas coloridas, algumas em preto e branco, e outras ainda com aquele estranho e atraente efeito que deixava a foto em preto e branco com um único ponto de cor intensa. Ele se virou quando Mac voltou e teve a sensação de que o cabelo dela era exatamente assim, um ponto de cor intensa. Você fotografa mais alguma coisa? Sim, ela lhe deu 3 comprimidos e um copo d'água. Mas as noivas são um ponto central e mais vendável para quem trabalha com casamentos. São lindas, bem criativas e únicas, mas essa é a melhor. Ele se afastou um pouco e apontou para uma foto emoldurada que mostrava 3 garotinhas e uma borboleta azul pousada num dente de leão. Por quê?
porque é mágica. Ela o encarou por um instante, que pareceu durar uma eternidade. É exatamente isso. Bem, Carter Maguire, vou pegar seu casaco. Depois vamos para a nossa reunião. Tirou a bolsa de gelo derretido das mãos dele. Na mansão, pegamos mais para você. Fofo, pensou, quando foi pegar o casaco e o cachecol. Muito, muito fofo. Já teria reparado nisso na época de escola? Talvez ele só estivesse se desenvolvido mais tarde. Mas se desenvolveu muito bem, o bastante para que ela sentisse uma pontinha de tristeza ao pensar que ele era o noivo. Mas ele era o irmão da noiva, e isso mudava tudo. Quer dizer, se estivesse interessada. Vestiu o casaco, enrolou o cachecol no pescoço e depois, lembrando-se da rajada de vento mais cedo, pôs um gorro. Quando desceu, Carter estava pousando um copo d'água na pia, como um bom menino. Mac pegou uma imensa bolsa que continha alguns álbuns e estendeu para ele. Vamos lá. Pode levar isso para mim? Está pesada. Claro, e está mesmo. Eu levo isso aqui. Ela pegou outra bolsa menor. Tem uma noiva esperando para ver os álbuns prontos e outra esperando pelas provas, na mansão, onde será a nossa reunião. Desculpe-me por ter entrado sem avisar. Eu bati, mas ninguém atendeu. Ouvi a música, então entrei e aí... O resto é história. É. Ah, não quer desligar o som? Claro, já nem estava mais ouvindo. Pegou o controle remoto, apertou o botão de desligar e o largou de novo. Antes que pudesse chegar à porta, ele se antecipou e a abriu para ela. Você ainda mora em Greenwich? Perguntou Mac, com a respiração cortada pelo choque de frio. Bem, eu ainda moro de novo, e não ainda. Morei em New Haven por alguns tempos. Yale. Fiz pós-graduação e dei aula lá há alguns anos. Em Yale? É. Ela estreitou os olhos para ele enquanto caminhavam. É sério? É sim, as pessoas dão aula em Yale, sabe? É recomendável, já que lá tem alunos. Então, você é professor universitário? Sou professor universitário, só que agora dou aulas aqui, na Whitfield Academy. Você voltou para dar aula na escola? Que gracinha! Senti saudade de casa e dar aula para adolescentes é interessante. Ela achou que loucura seria uma palavra mais adequada, embora talvez isso fosse interessante. Você dá aula de quê? Literatura inglesa e escrita criativa. Henrique V. Isso aí. A senhora Brown me convidou algumas vezes para vir aqui, já que ajudei Del com os estudos. Fiquei triste ao saber do acidente. Ela era uma mulher muito simpática. A melhor de todas. Podemos seguir por aqui. Está muito frio para dar a volta toda. Ela o conduziu pelo vestíbulo até o interior aquecido da mansão. Pode deixar as suas coisas ali. Ainda está cedo para a sua reunião. Vou lhe trazer um café enquanto espera. Movendo-se depressa, ela tirou o casaco, o cachecol e o gorro. Não temos nenhum evento hoje, então a cozinha principal está liberada. Tornou a pegar as bolsas enquanto ele pendurava com cuidado seu casaco, ao contrário dela, que jogara suas coisas no cabide. Mac parecia vibrar de agitação, esperando que ele carregasse de novo a bolsa maior. Vamos arranjar um lugar para... Mac se interrompeu ao ver Emma passando em direção à cozinha. Aí está você. Parker está prestes a começar a... Carter? Oi, Emmeline, como vai? Bem, obrigada. Como é que você... Ah, claro, a Cherry. Não sabia que vinha com ela. Veio, mas não veio. Ele mesmo vai explicar. Você pode providenciar um café e um pouco de gelo para a cabeça dele? Tenho que entregar isso a uma noiva. Pegou a bolsa mais pesada com Carter e foi embora. Emma franziu os lábios ao examinar o machucado. Ui! Como conseguiu isso? Dei de cara na parede. Não precisa pegar gelo, está tudo bem. Bem, venha, sente-se e tome um café. Eu só ia dar uma ajeitada na sala para a reunião.
Ela indicou o caminho, apontando um banco e um balcão comprido cor de mel. Está aqui para dar apoio moral aos noivos? Vim substituir o noivo. Ele teve uma emergência. Amy assentiu e pegou uma xícara e um pires. Isso é normal com médicos. E você é um irmão legal. Eu disse não de tudo quanto é jeito, mas nada funcionou. Obrigado. Falou quando Emma lhe serviu o café. Relaxe, só preciso ficar sentado comendo os biscoitos. Ele pôs um pouco de creme no café. Pode registrar isto por escrito? Ela riu e começou a arrumar os biscoitos numa bandeja. Confie em mim. Além disso, vai ganhar pontos como um bom irmão. Como vão seus pais? Bem, vi a sua mãe semana passada na livraria. Ela adora aquele trabalho. Emma lhe deu um biscoito. Mac já deve estar quase acabando com a outra cliente. Vou levar isso lá para dentro e já volto. Será que se eu me escondesse aqui, perderia o título de irmão legal? Perderia sim. Eu já volto. Ele e Emma se conheciam desde crianças, por causa de Cherry e da amizade entre seus pais. Era muito estranho pensar em Emma fazendo o buquê de noiva de sua irmã. E mais estranho ainda era sua irmãzinha precisar de um buquê de noiva. De certa forma, era tão desconcertante quando dar de cara numa parede. Deu uma cutucada de leve na testa e se contraiu. Não tanto pela dor, que de fato sentira, mas porque todos iam perguntar o que havia acontecido. Seria obrigado a explicar repetidas vezes a sua falta de jeito, e em todas elas teria um flashback de Mackenzie Elliot com aquele sutiã minúsculo e uma calça comprida preta de cintura baixa. Comeu um biscoito e tentou decidir se aquilo era bom ou ruim. Emma voltou para buscar outra bandeja. Podemos ir agora. Tenho certeza de que Cherry vai chegar a qualquer momento. Porque ela já está 10 minutos atrasada. Ele pegou a bandeja da mão dela. Está no horário Cherry. A casa continuava praticamente do jeito que ele lembrava. As paredes tinham sido pintadas em um suave e tênue dourado, ao passo que, em sua lembrança, era de um tom de verde elegante e discreto. Mas as largas e ornamentadas sancas estavam tão brilhantes, o espaço tão generoso e os móveis tão radiantes quanto ele recordava. Obras de arte, antiguidade e flores em antigos e magníficos vasos de cristal denotavam riqueza e classe. Ainda assim, pelo que lembrava, a sensação que se sentia ali era de se estar em um lar e não numa mansão. Tinha um cheiro feminino no ar, uma mistura floral e cítrica. As mulheres estavam sentadas conversando no agradável salão de tetos ornamentados, onde uma lareira crepitava como um enorme coração e a luminosidade do inverno se infiltrava pelas 3 janelas em arco. Ele estava acostumado a se ver cercado de mulheres, já que tinha 2 irmãs, sendo ele o filho do meio. Então, achou que poderia sobreviver à próxima hora. Parker se levantou de um salto. Era só sorrisos e delicadezas ao cruzar o aposento para cumprimentá-lo. Carter, há quanto tempo? Ela lhe deu um beijo no rosto e, segurando sua mão, conduziu-o para perto da lareira. Você se lembra da Laurel? Éramos todos crianças. Delicada e, naturalmente, Parker o empurrou para uma cadeira. Emma disse que você voltou para dar aulas em Witherfield. Não foi estranho voltar como professor? No início, sim. Ficava esperando alguém passar o dever de casa. Depois me lembrava de que era eu quem tinha de fazer isso. Desculpe-me por Cherry. Ela tem um fuso horário próprio, normalmente atrasado. Eu posso ligar. A campainha o interrompeu, trazendo-lhe um grande alívio. Vou atender. Emma se levantou e se encaminhou para a porta. Como está a cabeça? Perguntou Mac, voltando-se para ele, com uma caneca de café aninhada entre as 2 mãos. Está bem, não foi nada. O que aconteceu? Perguntou Parker. Só bati com a cabeça, sempre faço esse tipo de coisa. É mesmo? Mac deu um sorrisinho irônico, com o rosto voltado para a caneca. Desculpe-me, desculpe-me.
Cherry entrou como um furacão, colorida, cheia de energia, gesticulando muito e dando risadinhas. Nunca chego na hora. Odeio isso. Carter, você é o máximo. A expressão alegre e corada deu lugar a um ar de preocupação. O que aconteceu com a sua cabeça? Fui assaltado. Eram 3 caras, mas consegui me livrar deles. O quê? Ai, meu Deus, você... Eu bati com a cabeça, Cherry, foi só isso. Ah, mais calma e aliviada, ela se levantou no braço da cadeira. Ela se sentou no braço da cadeira do irmão. Ele sempre faz isso. Carter se levantou e fez a irmã se sentar na cadeira. Depois tentou achar um lugar em que pudesse se acomodar e ser esquecido. Emma se aproximou mais de Laurel no sofá e deu um tapinha no lugar vago ao seu lado. Sente-se aqui, Carter. E então, Cherry, está empolgada? Demais. Nick ia vir, mas ele teve uma cirurgia de emergência. Isso faz parte do pacote quando nos casamos com o médico. Mas acredito que Carter possa contribuir com sua visão masculina, não é? Além disso, ele me conhece e conhece Nick. Esticou o braço para pegar a mão de Parker e deu uma dançadinha para mostrar sua felicidade. Dá para acreditar nisso? Vocês lembram que brincávamos de casamento quando éramos criança? Eu brinquei algumas vezes com vocês. Acho que até me casei com a Laurel. E disseram que o casamento não ia durar, disse Laurel, provocando mais uma vez a risada fácil e contagiante de Cherry. E aqui estamos, exatamente aqui. Eu vou me casar. A sem vergonha me trocou por um médico. Laurel balançou a cabeça e tomou um gole de água gelada com uma fatia de limão. Ele é incrível. Esperem até conhecê-lo. Ai, meu Deus, vou me casar. Ela levou as mãos às faces ao dizer isso. Eu nem sei por onde começar. Sou tão desorganizada. Todo mundo fica dizendo que eu deveria pensar nisso ou reservar aquilo. Fiquei noiva há poucos meses e já sinto que estou andando em círculos. É para isso que estamos aqui, assegurou-lhe Parker, pegando um grosso caderno de anotações. Por que não começa nos dizendo que tipo de casamento vai querer? Tente descrever o que tem em mente, com apenas 3 ou 4 palavras. Cherry lançou um olhar de súplica para o irmão. Não olhe para mim. O que eu sei sobre isso? Você me conhece. Diga o que você acha que eu quero. Droga, pensou ele. Só comer biscoitinhos, resmungou Carter, virando-se para a irmã. Diversão. Isso. Ela apontou para ele. Não quero dar a impressão de que a ocasião não é importante, solene, mas quero me divertir. Quero uma festa enorme, alegre e divertida. Também quero que Nick perca a fala durante uns 5 minutos quando me vir entrando. Quero matá-lo e que todos os convidados se lembrem desse dia como o melhor. Já fui a casamentos bem bonitos, mas, meus Deus, foram tão chatos. Entendem? Perfeitamente. Você quer deixar Nick extasiado e depois quer comemorar. Uma celebração que reflita quem você é, quem ele é e como são felizes juntos. Jerry sorriu para Parker. É isso mesmo. Está marcado para outubro. Tem ideia do número de convidados? Queremos que seja no máximo 200. Ok. Parker fez algumas anotações. Ao ar livre, como tinha dito. Um casamento no jardim. Enquanto Parker discutia alguns possíveis detalhes com Cherry, Mac observava. Animada. Era a primeira palavra que lhe ocorria para descrever a noiva. Agitada, alegre e bonita. Cabelos louros, olhos azuis, como um céu de verão, curvilínea, casual. Algumas fotos e a estratégia dependeriam do vestido, das cores escolhidas, mas o resto todo se concentrava em quem estaria usando o vestido de noiva. Captou alguns detalhes. 6 madrinhas. As cores seriam tons de rosa, candy e pastel. E quando Cherry mostrou a Parker uma foto do vestido, Mac pediu para ver também. Deu uma avaliada e sorriu. Aposto que ficou lindo em você, é perfeito.
Gostou mesmo? Achei perfeito e o comprei em menos de 2 minutos. Depois. Não, às vezes o primeiro impulso é o correto. Esse é um dos casos. O vestido tinha uma saia rodada, branca e cintilante, com um corpete tomara que caia e uma cauda reluzente que parecia um rio. Uma princesa sexy. Como conseguiria a atenção de Cherry, decidiu tratar de seus assuntos. Você vai querer um retrato de noivado? Ah, bem, eu quero, mas não gosto dessas fotos formais que vemos tanto por aí. Sabe, o cara atrás da moça, ambos sorrindo para a câmera. Não quero lhe dizer como fazer o seu trabalho nem nada. Tudo bem, meu trabalho é fazer você feliz. Por que não me diz o que você e Nick gostam de fazer? Cherry lhe deu um sorrisinho malicioso e Mac riu e viu Carter corar de novo. Muito fofo. E além disso, gostamos de comer pipoca e assistir a filmes bem ruins em DVD. Ele está tentando me ensinar a esquiar, mas os Maguires são geneticamente estabanados. Carter é o maior de todos, mas não fico muito atrás dele. Gostamos de sair com os amigos, esse tipo de coisa. Ele é cirurgião, então seu tempo livre é precioso. Não planejamos muitas coisas. Acho que somos mais do tipo espontâneo. Entendo. Se quiser, posso ir com vocês. Em casa, as fotos ficam mais casuais e espontâneas que no estúdio. Sério? Gostei dessa ideia. Pode ser logo? Mac pegou um palm top e verificou a agenda. Tem algumas brechas nessa semana e na próxima estarei livre. Por que você não vê com o Nick e me passa algumas informações de datas e horários bons para vocês? Vamos dar um jeito. Que maravilha! Quer dar uma olhadinha nas fotos do portfólio de casamento? Vi algumas pelo site, como Parker sugeriu, e também as fotos das flores, dos bolos e de todo o resto. Vou querer tudo. Então vamos dar uma olhada nos pacotes? Sugeriu Parker, para saber qual é o mais adequado a vocês. Sempre podemos fazer ajustes para atendê-los. É para isso que preciso do Carter. Nick disse que eu podia fazer o que quisesse, mas isso não ajuda muito. Que droga, pensou Carter mais uma vez. Cherry, não entendo nada desse tipo de coisa, eu só. É assustador ter que decidir tudo sozinha. Cherry lançou um irmão aquele olhar arregalado e indefeso que funcionava com ele desde que ela tinha 2 anos. Eu não quero errar. Você não precisa decidir agora. Parker mantinha um tom tranquilo. E mesmo que decida, pode mudar de ideia depois. Não tem o menor problema. Você vai ter reuniões com cada uma de nós individualmente. Isso ajudará. Por hora, podemos apenas deixar a data agendada e mais tarde você assina o contrato. Eu gostaria muito de assinar hoje para tirar esse item de minha lista de pendências. São tantas. Só quero uma opinião, Carter, nada mais. Por que não dá uma olhada nas opções? Sorrindo, Parker estendeu para ele um folheto aberto na parte dos pacotes. Cherry já se decidiu entre uma banda ou um DJ? DJ. Achamos que assim vai ficar mais descontraído e podemos trabalhar com ele na escolha das músicas. Mas você conhece algum bom? Conheço. De outra pasta, Parker puxou um cartão de visitas. Ele trabalhou em vários eventos aqui e acho que é bem o que estão querendo. Dê uma ligada para ele. Cinegrafista? No sofá, Carter tinha posto os óculos de leitura e franzia a testa para a lista de pacotes. Muito sério, pensou Mac, e ficou ainda mais sexy com aqueles óculos de aro metálico que lhe davam um ar de nerd. Ele realmente dava a impressão de estar estudando para uma prova. Como Parker e Cherry pareciam estar se entendendo, Mac decidiu dar a ele uma colher de chá. Ei, Carter, será que você pode me ajudar a fazer mais café? Ele ergueu a cabeça, piscando, com os olhos azuis emoldurados pela armação prateada. Traga o folheto, ok? Mac pegou a bela cafeteira e foi a passos largos até a porta,
onde o esperou. Carter teve que dar a volta na mesa de centro e ela percebeu que ele quase bateu o tornozelo. O restante da equipe pode cuidar de tudo a partir de agora, garantiu ela. Sua irmã acha que, por você ser o irmão mais velho e estar aqui representando o noivo, precisa da sua opinião, mas não hesitará em ignorá-la se não for igual à dela. Ok, disse ele quando entraram na cozinha. Então posso apenas fechar os olhos e pôr o dedo ao acaso numa das opções e dar o assunto por encerrado? Pode, mas deveria dizer a ela que acha que a número 3 é a melhor. Número 3. Ele pôs o folheto sob o balcão da cozinha, ajeitou os óculos e leu a descrição. Por quê? Porque é bem completa e tenho a impressão de que Cherry quer que alguém resolva e cuide dos detalhes por ela. Esse pacote lhe dará uma série de opções e ainda deixa espaço para acrescentar outras coisas. Você pode dizer também que ela deveria escolher o coquetel volante em vez do jantar. É mais informal, dá mais oportunidade para os convidados confraternizarem. É perfeito para ela. Depois, quando você estiver sido liberado, ela vai se reunir com Laurel para decidir sobre o bolo, sabor, formato, tamanho, essas coisas. E com Emma para escolher as flores. Parker vai resolver o resto. E acredite em mim quando eu digo que ela resolve mesmo. Agora parece muita coisa, mas assim que ela estiver escolhido o pacote, e já que a questão do vestido está resolvida, além do local, da fotógrafa e etc., ela vai conseguir pensar no resto. Ok, então digo a ela para escolher o pacote 3. Ela abarca um monte de detalhes e dá uma margem para acrescentar outras coisas. Tem muitas opções incluídas e ela deve escolher o coquetel volante, porque é mais amigável e estimula o entrosamento. Você é muito bom nisso. Decorar fatos e textos é fácil. Se ela me pedir para ajudá-la a escolher o buquê, saio correndo. Eu entendo você. Mac entregou a cafeteira a ele. Elas não precisam de mim para isso. Leve a cafeteira e diga o que tem a dizer. E lembre-a de me mandar as datas possíveis para fazermos as fotos de noivado. Você não vai voltar para lá comigo? Carter parecia um pouco em pânico. Mac encostou de leve no rosto dele. Veja pelo lado positivo. Uma mulher a menos. Nós nos vemos, Carter. Ele ficou parado por um momento, vendo-a ir embora, deixando-o com um café e um folheto.